Pois é, minha gente, como eu tenho dito, a Bíblia, como eu falei, a Bíblia, ó, a Bíblia, ela não é para ser lida só pelos evangélicos. Não, ela é para ser lida por todos nós, todas as pessoas em geral, incluindo todos em geral. Agora, desde que a Bíblia, você conheça a Bíblia, lá do princípio, desde o princípio, conhece a história bíblica toda, a história real. Foi a história real, mulher. A história real da Bíblia é a história verdadeira, é a Bíblia, começando de livro de Gênesis, lá de onde Deus começou, de onde Deus criou o mundo. Aí vai na história dos reis, profeta e todas as histórias, aí depois chega lá nos escolhidos. Escolhido, o que é escolhido, bem, as pessoas que Deus escolheu depois que ele acabou com o mundo. Depois que Deus acabou com o mundo, ó, naquele tempo dos profetas, ó, no tempo dos profetas, Deus acabou com o mundo. Acabou com o mundo, aí ele foi escolher. Vocês têm que entender a Bíblia. Por que que eu digo estuda? Estudar. O que é estudar? Eu já expliquei várias vezes o que é estudar, não já, minha gente? Mas eu vou continuar explicando. Estudar é as palavras, o conhecimento, estudar as palavras que as pessoas falam. Isso que a gente tem que estudar, ó, meditar. Meditar, perceber, corrigir, analisar, fazer uma análise das palavras. Isso que é conhecimento, isso que é verdade, é ter certeza das coisas, de tudo, ter certeza de tudo, ter conhecimento de tudo. Ó, conhecimento. Quando a gente conhece, a gente sabe. Quando a gente não conhece, a gente tem dúvida. Tem dúvida porque não conhece. Aí, pra gente conhecer, a gente tem que fazer o quê? Ler a verdade. Conhecer a verdade. O que é a verdade? A Bíblia é a verdade. Que é o decreto que Deus deu para Moisés, que é a história bíblica. Está toda escrita num decreto. É, porque as histórias dos profetas, aí vai para os escolhidos, aí vem para os prometidos, aí tem várias histórias. Eu sei que a Bíblia é escrita em vários livros. É vários livros. Aí eu ainda digo mais assim para o mundo. Em vez de você comprar um celular para seu filho, compra uma Bíblia. Uma Bíblia verdadeira. Bíblia original. O que é Bíblia verdadeira, mulher? Toda Bíblia não é verdadeira, não é não. Eu tenho medo de dizer não, não vou mentir não, que se eu mentir Deus vai me castigar. A Bíblia não é verdadeira toda não. Os que tá dentro, algumas palavras que tá dentro da Bíblia é verdadeira, mas não tá a Bíblia toda. Não tá toda. As historinhas que tem lá, os pedacinhos de história que tem dentro da Bíblia é verdadeiro, mas não tá toda. Você não conhece a história toda, então não tem como você se libertar. Você não vai se libertar vendo só um pedaço da história. Você só se liberta quando você conhecer a palavra toda, porque quem faz a gente se libertar é o conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra, é o ensinamento. É o ensinamento que aprende, a gente ouvindo, aprender pelo ensinamento e também vendo a história todinha, conhecendo a história, o que aconteceu, os atos, as tragédias que aconteceu, as bondades, por que aconteceu, como começou, como gerou, como, de onde veio. Para de ficar, ó, escutando história de não pode expor família. As histórias que tá na Bíblia, tudo foi exposto à família da pessoa. Todas elas e todas as pessoas que escreveu a Bíblia, salvou sua família, salvou sua casa, salvou seus entes queridos. Os parentes da gente é o sangue da gente. Nós não podemos excluir nem jogar fora. A gente tem que acolher, cuidar, proteger. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Agora o povo ensina errado. Ensina errado. Eles ensinam uma palavra como se fosse uma maldição. Quando Deus disse para sair da casa e fazer outro trabalho em outro lugar, mas ele não condenou a família, não. Ele só pediu para ele sair. E ele ficou cuidando, Deus ficou cuidando, ficou protegendo. E depois a pessoa veio e resgatou sua própria família. Vocês têm que parar de se deixar levar por história, por conversinha, por palavra mal contada. Essas são as palavras mal contadas, ó. Vocês têm que saber, ó, e quando eu digo que é o diabo que bota doença nas pessoas, é. E quando eu digo que é a falta de fé e a falta do conhecimento também que apoia, que aceita e concorda com a doença, é. A falta do conhecimento, a falta de fé. É a falta de fé porque, mulher, porque tá na Bíblia. Por isso que eu tô dizendo que é a falta de fé que carrega a doença na pessoa, é a falta de fé. Mas tu tá doida, não tô doida não. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Sabe onde é que tá na Bíblia?
Jó, lá em Jó. O que foi que aconteceu em Jó? Jó não é profeta. Jó é escolhido. É escolhido não. Jó não é escolhido. Jó é fé. Ó, Jó tá na Bíblia pela fé. Ele não tá na Bíblia porque ele não foi escolhido, nem prometido. Ele tá na Bíblia pela fé que ele tinha em Deus. Deus viu ele, que ele era temente e obediente a Deus. Ele era, ó, temente e obediente a Deus. Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Aí o diabo andou no mundo, ó, corrigindo o mundo. Aí Deus perguntou pro diabo o que o diabo tinha visto de bom e de ruim. Aí ele disse que não tinha visto nada com nada. Disse lá a defesa dele. Eu não vou explicar lá o que o diabo falou, não. Que eu não tô lendo a Bíblia. O diabo só deu uma resposta para ele. Aí ele disse, mas tu viu aquele meu filho lá, Jó? Ele disse, Jó só é daquele jeito porque ele tem tudo, não falta nada para ele. Ele disse, não é não, meu filho. Não é não. Não é não. O diabo conversava com Deus e Deus conversa com o diabo. Aí não é não. Aí foi. Aí o que aconteceu? Ele disse, pois já que tu acha que vai lá e toca no Jó. Toca nas coisas do Jó. Aí o diabo foi destruindo as coisas do Jó. Foi destruindo as coisas do Jó. Foi destruindo até a família do Jó, o diabo destruiu. Aí o que foi que aconteceu com Jó? O Jó perdeu a fé em Deus? Não. Todo o tempo ele permaneceu com a fé em Deus. A fé, ó. É a fé que cura, é a fé que salva, é a fé que protege. Até doença o diabo botou no Jó e o Jó se livrou da doença. Perdeu a família, mas não perdeu a fé. Perdeu a família, mas não perdeu a fé. E reconquistou tudo em volta, em dobro. Ganhou em dobro, depois de tudo que o diabo fez com o Jó. O diabo fez com o Jó, e o Jó resistiu. Ele resistiu tudo que o diabo fez. Aí eu ainda digo mais, mas eu não sou o Jó. O Jó fez o trabalho dele lá. Vocês têm que entender isso. Ó. O Jó fez o trabalho dele lá. E eu tô fazendo o meu. O meu é diferente do Jó. É isso que o povo não pode ficar